Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e pelo que vocês já viram aí no título e pelo que vocês estão acompanhando ultimamente aí nas redes sociais e noticiários e tudo, infelizmente sim, vamos falar de coronavírus aqui no canal. Falar um pouquinho aqui no jornal O PJ, o jornal hoje mais sério, não naquele formato que vocês estão acostumados. Eu já tinha avisado nas redes sociais, principalmente no Instagram, que viria com um formato mais assim, pra gente conversar um pouco também sobre isso. Eu vou trazer uma série de vídeos agora nessas próximas semanas, de mais ou menos 4 vídeos, não só focado em ficar falando de notícias, essas coisas, não. Vamos focar em diversos assuntos que temos a falar sobre o coronavírus. Falando sim da parte jornalística, falando sim das notícias, mas tratando de vários assuntos que nós temos aí para conversar sobre esta pandemia que a gente não sabe no momento quando é que vai acabar. Antes de mais nada, eu já vou deixar claro uma coisa, até o momento em que sair todos os vídeos aqui do canal, eu não sei como é que vai estar a situação. Eu vou atualizando vocês, tanto aqui no próprio vídeo mesmo, né, na descrição, ou às vezes também em lives que eu vou fazendo aqui no canal. Eu já fiz uma live aqui sobre o assunto e também nas redes sociais. Então, a cada dia é uma história diferente. E por mais que eu faça uma leva de vídeos de uma vez só para trazer aqui pro canal, às vezes vai ficar um pouco difícil de trazer todas as informações ou sempre estar atualizando vocês. Tá todo mundo cansado de saber como que aconteceu todas as coisas do coronavírus. Começou na China, foi se espalhando por vários lugares, por vários países. A Itália se tornou um país que sofre, né, muito com o corona, com o Covid-19, e o Brasil, pelo menos umas 4 semanas, dependendo de quando a gente tiver esse vídeo publicado, também está sofrendo com o vírus. Atualmente os casos estão em quase 1.200, mas depois eu atualizo para vocês no dia que sair o vídeo, e já tivemos 18 mortes sobre o caso. O que eu vim falar para vocês primeiramente aqui no jornal PJ? Tratar um pouco sobre isso, sobre a notícia em si, sobre o que temos de informações, o que não temos, o parâmetro final, assim, um parâmetro futuro sobre o corona, né, sobre o Covid, a gente vai deixar para um vídeo que vai sair mais à frente aqui no canal. Falou-se muito sobre, né, o Covid, que começou, né, com uma grande epidemia dentro da China, matou muitas pessoas e tudo, e isso foi se alastrando por vários países. Como eu disse, a Itália pegou bastante, os Estados Unidos ficou bem atento sobre o que aconteceu, e isso foi interferindo em muitas coisas. Foi interferindo em eventos, foi interferindo em política, foi interferindo em economia. A política, principalmente aqui no Brasil, teve dois lados em relação a quem defendia a paralisação total das coisas, né, que ficasse tudo realmente no que a gente fala que é a quarentena, e outros lados achavam que o país precisava realmente ir pra frente, precisava viver, tinha que fazer, tinha que acontecer, não poderia deixar de produzir, de ganhar dinheiro, vamos falando assim, não poderia deixar de trabalhar. Infelizmente algumas coisas são essenciais e que realmente não poderiam deixar de acontecer. Os hospitais, farmácias, até mesmo supermercados, né, locais que são considerados de essenciais aí para o ser humano, e outros lugares acabaram parando, restaurantes, shoppings, academias, vários lugares foram deixando de funcionar ali mais ou menos no mínimo 15 dias que foi estipulado. Cada estado estipulou de uma maneira e o governo federal foi um pouco contra. Aí entra nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, que falou que foi contra muitas medidas que os governadores tomaram. E ele teve uma frase, né, que impactou bastante nesse começo, que foi que alguns governadores queriam até a mesma independência de seus estados, porque tinham fechado fronteiras com outros estados, não estavam permitindo que as pessoas entrassem no estado, e ele foi um pouco contra algumas medidas que aconteceram. Posteriormente ele precisou adotar algumas medidas, precisou fazer liberações econômicas, o Congresso também precisou fazer liberações, que o país pudesse gerar economia, pudesse pagar os seus funcionários, pudesse continuar vivendo, porque por mais que você esteja numa pandemia de uma doença que você pega no ar, você precisa continuar o país. E temos outras doenças nesse período no país. Dengue, tivemos casos também de sarampo, zika, chikungunya,
chikungunya, não se fala tanto, mas também está por aí. A vida não podia parar, por mais que algumas coisas estivessem parando. As pessoas estavam entrando em suas casas, estavam ficando de quarentena em suas casas. Foi subida uma campanha nas redes sociais do fique em casa, não saia de casa. E realmente porque não poderia sair de casa. As pessoas tinham que ficar dentro de casa justamente para não contrair o vírus, ou se já tinha o vírus, para não espalhar. E aí já também falaram outra coisa do presidente, isso aí já não é uma confirmação, que o presidente não queria assumir que estava com o coronavírus, porque ele precisava tomar algumas atitudes como presidente, parece que não queria passar as responsabilidades para o vice, e que em cada lugar que ele estava espalhando o vírus, porque ele esteve nos Estados Unidos com uma comitiva, voltou pro país, né, voltou pro Brasil, e essa comitiva foi apresentando os sintomas e foi dando positivo nos exames para o coronavírus. Aí é uma coisa a se, julgar e tudo, a se pensar bastante. No dia que eu estou fazendo o vídeo, a gente está vivendo uma grande pandemia mundial, mas o Brasil ainda sente levemente os efeitos. Por que levemente, eu falo? Levemente comparado a outros lugares, comparado à própria China, que teve bastante gente infectada, bastante gente morta. O país já começou a não desenvolver outros casos, outras pessoas não tiveram mais os sintomas, não aumentou aquela estatística de infectados. A Itália sofre muito com isso, diversos casos, já passou de 1.000 o número de casos lá, se não me engano a gente passou até de 40.000 e teve muitas mortes. E o sistema de saúde do país precisou funcionar muito bem, precisou se organizar muito bem para que pudesse acontecer as coisas de uma maneira que pudesse apaziguar, vamos falar assim, ou amenizar as consequências do coronavírus para que isso não se tornasse cada vez mais um problema, porque seja um problema. Posteriormente aqui no canal eu vou falar de outras coisas, eu vou falar de teorias da conspiração sobre o coronavírus, vou falar sobre as fake news que saíram sobre, comentar um pouquinho sobre isso, trazer novas dicas e também falar sobre este futuro do corona. O que nós teremos viver e que organizar pós-corona. Por mais que a gente ainda não saiba quando é que esse cidadão vai embora. Ou quando é que vai, por exemplo, desenvolver uma vacina. Que já falam muitas coisas sobre substâncias aí que podem ser usadas para fazer a vacina, mas ainda não é uma certeza. Então, quando que vai poder? Nós poderemos falar, quando poderemos falar, os casos eles foram controlados e as pessoas estão sendo curadas. Mas aí é uma história que ainda vai se estender bastante. Pelo menos eu vejo assim na estimativa que vamos estender essa história até maio. Então ainda tem muita coisa pela frente. Como eu disse, eu não vou trazer notícias aqui porque eu acho que as redes sociais e as mídias estão trazendo bastante notícias, mas só um parâmetro aí pra gente começar a falar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais e compartilhe o vídeo. Continue acompanhando o canal e as redes sociais para saber quando vai ter live, quando eu faço alguma coisa de diferente aqui no canal, pra gente continuar falando sobre o assunto e de outros assuntos também, tá bom? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.